Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Trump que elevou tarifa para geral, tá? Elevou tarifa para o México e para o Canadá e agora para a China elevou em 20%. E olha só, num primeiro momento eu achei que o Trump podia estar querendo fazer só uma pressão para o México e para o Canadá negociarem com ele, coisa e tal, tanto que ele colocou a tarifa, aí depois quando o México aceitou fazer qualquer coisinha, ele foi lá e baixou a tarifa do México, o Canadá também ele baixou a tarifa do Canadá, só que agora ele voltou com as tarifas integrais, do mesmo jeito, não mudou nada com relação ao México e o Canadá, ou seja, isso indica que essa política dele de tarifas altas é uma política econômica dele, ele acredita nessa história de tarifas altas, e eu já expliquei para vocês que isso é sociice, é socialismo de direita, né? Essa ideia de não temos que proteger a indústria nacional, vamos aumentar as tarifas para proteger a indústria nacional e gerar empregos dentro dos Estados Unidos, isso é lorota, isso é balela, isso piora a situação para o consumidor americano que vai ter que pagar essas tarifas mais caras, sem que isso represente de fato uma melhora para os empregados, para as pessoas que trabalham nos Estados Unidos. É uma ilusão essa ideia de que se a tarifa for alta lá fora, o pessoal vai trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Pode acontecer uma ou outra de fazer isso, mas simplesmente não é economicamente viável no longo prazo, né? Ou seja, isso daqui é tudo de ruim. É verdade, como eu disse, que essas tarifas, isso é ruim para os Estados Unidos, é muito pior para o México e para o Canadá. Mas no final das contas, se ele está impondo essas tarifas sem nenhum objetivo de, sei lá, fazer o Canadá fazer alguma coisa, ou o México fazer alguma coisa, fica parecendo só crueldade contra países alinhados, contra países amigos. O que aconteceu? Os Estados Unidos resolveu brigar com os próprios aliados, é isso? Né? Eu entenderia se fosse isso em troca de alguma coisa, ele queria que alguma coisa, alguma atitude seja tomada pelo México ou pelo Canadá e coisa e tal, mas aparentemente não é isso, é realmente uma preocupação econômica dele. Vamos entender essa história aqui porque o Trump está fazendo um desfavor à direita brasileira, porque a direita brasileira adotou ele como grande ídolo. Eu, sinceramente, estou saindo fora dessa. O Trump é um desastre completo lá nos Estados Unidos. E arrisca esse cara afundar a direita inteira no mundo todo, tá? Arrisca ele conseguir, beleza, acabamos com o Xandão e coisa e tal, mas queimou tanto a direita no Brasil que não consegue nunca mais nem ganhar a eleição. Olha o que eu tô falando para vocês. Essa notícia foi sugerida por Estação Verão, Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu falei para você, já deixei claro várias vezes, a direita que tem futuro no mundo é a direita para a Ucrânia. Por quê? Porque é a posição correta. É a posição justa e certa e ética no mundo. Qualquer outra posição está errada. Não importa quantas propagandas falaram para você de, que o Zelensky isso, o Zelensky aquilo, que não sei o que lá, que foi provocado, não sei o que lá. Não importa quanta propaganda falou para você, é óbvio que ficar contra o país que agrediu é o correto, ficar a favor do país agredido é o correto. Enfim, isso transparece, eu sempre deixo muito claro isso, eu acho que existe um problema sério, que você tem que estar do lado certo das coisas, você tem que lutar pela justiça. Não é só lutar pela justiça quando favorece o seu lado. Vou lutar pela justiça porque tá bom, então tá bem pra mim, né? Eu tô ganhando com isso. Não é isso. Você tem que lutar pela justiça sempre. E este é o problema com essa administração Trump indo nesse sentido. É a questão da Ucrânia e agora a questão das tarifas. Eu sempre fui muito crítico com os Estados Unidos com relação a esse negócio de tarifa. Tarifa é uma idiotice. Elevar a tarifa de importação, isso é coisa que era uma técnica ou uma visão que se tinha muito antigamente de que isso ajudaria o país a se desenvolver. Aqui no Brasil tem um monte de gente de direita que acha lindo isso. Não, porque temos que subir as tarifas de importação para, né, ajudar a indústria brasileira e não sei o que lá. Subir a tarifa de importação é o que fizeram com a taxa das blusinhas. Nesse caso, vocês estão aplaudindo o Lula, né? Se vocês acham que tem que aumentar a tarifa de importação, é exatamente o que o Lula fez com a taxa das blusinhas. Aí, o que você tem de resultado disso? Primeiro, a população como um todo perde. Um monte de gente que comprava blusinha aqui no Brasil, na Shein, na Shopee, não vai comprar mais, porque não tem dinheiro mais para isso. Aí você fala assim, mas tem um lado positivo. Ajuda a indústria nacional, ajuda a Riachuelo, a Magalu e outras empresas nacionais a sobreviver. Ajuda porcaria nenhuma. Se ajudou a manter 2, 3 empregos, foi muito. Ou seja, você prejudicou milhões de brasileiros que compravam as blusinhas para ajudar a vida de 3 ou 4 brasileiros, principalmente os donos das empresas, né? Que vamos combinar, quem é que realmente ganha com isso são os donos das empresas, não é o brasileiro de forma geral, né?
A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. O Trump elevou a tarifa sobre a China para 20% e disse também que as tarifas de 25% para Canadá e México começam nessa terça-feira agora, hoje, dia 4 de março. Né? E aí, de novo, é o que eu falo para vocês, tem que lembrar da questão do lado certo da coisa. Essa política, que é uma política errada, eu sempre disse que é uma política errada. Por que o Trump está insistindo nisso? Não sei. Se fosse algo que ele tivesse feito, tipo assim, não, quero que o México faça alguma coisa, coloque guardas na fronteira para evitar a entrada de traficantes nos Estados Unidos, ok, eu concordo, talvez fosse uma coisa interessante de fazer. Mas no final das contas, não é isso, porque o México está negociando com os Estados Unidos, aceitou as condições que os Estados Unidos colocaram, e mesmo assim o Trump está colocando as tarifas contra o México. Nesse caso, vira só uma briga, comprar briga com um aliado. Aí, olha só o que está acontecendo no Canadá, por exemplo. Você lembra que o Canadá, o Trudeau acabou, né? Ele chegou a renunciar, porque ele não tem mais apoio nenhum no Congresso canadense. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. O azulzinho é a direita canadense. O vermelhinho é a esquerda canadense. Vinha a direita cada vez mais ganhando força, a eleição do Canadá é esse ano, mais para frente, e a esquerda perdendo força, só caindo, só caindo, só caindo. Aí o Trump tomou posse. Aqui, esse aqui foi no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro é o auge aqui da força da direita do Canadá e a esquerda no Canadá. No que o Trump tomou posse e começou a atacar o Canadá absolutamente sem nenhum sentido, olha a esquerda aqui. Ó. Eu tô achando que o Trump é um esquerdista infiltrado, meu amigo. E olha só, essa teoria não é estranha não, tá? Porque não apenas o cara adora o Putin é de esquerda, o Putin é esquerda internacional. Repara quem é que os petistas estão torcendo na guerra da Ucrânia e da Rússia. Os petistas estão tudo do lado do Putin também, tá? Do mesmo lado de vocês aí, alguns bolsonaristas que tem por aí que estão do lado do Putin nessa história, né? Os petistas estão do mesmo lado. O Trump está trazendo o pessoal todo mundo para a esquerda, meu amigo. O Trump é um agente infiltrado da esquerda, só pode ser isso. Aqui, ele salvou o Trudeau aqui. O Trudeau estava acabando sozinho. Por quê? Justamente porque ele aplicava essas políticas econômicas absurdas. Queria censura e não sei o que lá, um monte de idiotice. Nisso o Trudeau está errado. Só que o que acontece? Quando você pega um Trump que começa a bater em todo mundo aleatoriamente com tarifas, sem nenhum sentido, sem nenhuma proposta, sem nenhum motivo para fazer isso que não seja realmente destrutivo no final das contas, o que acontece? Fica estranho, né? O cara perde força, é o que eu falo para vocês. Eu acho que o Trump tá fazendo um monte de coisa boa aqui no Brasil, fez o STF enxergar o problema, quebrar a bolinha lá do STF, mas arrisca ele tirar o Bolsonaro da condenação, o Bolsonaro não vai estar mais condenado, ótimo, isso seria excelente, acho um absurdo essa perseguição a Bolsonaro, arrisca o Trump ajudar a direita aqui no Brasil a se livrar do STF, a se livrar do governo Lula e coisa e tal, mas aí na hora de ter eleição o pessoal não vai votar na direita, porque caramba, é a direita, aquela direita ligada àquele maluco do Trump, aquele idiota que faz um monte de idiotice igual o Trump está fazendo. Trump está literalmente queimando a direita no mundo todo. Um absurdo isso aqui, ó. A China já retaliou as tarifas do Trump. E, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, eu concordo que essa guerra de tarifas prejudica muito mais os outros países do que os Estados Unidos em si. Mas não deixa de prejudicar os Estados Unidos também. Os americanos daqui a pouco vão começar a sentir o aumento da inflação, do custo de vida, porque tudo agora você tem que pagar tarifa. E quem paga a tarifa sempre é o consumidor final que paga o imposto de importação. Quem pagou a taxa da blusinha aqui no Brasil foi você que comprava a blusinha, você passou a ver lá o imposto de importação lá da taxa das blusinhas. Quem paga lá nos Estados Unidos vai ser também o pessoal de lá, vai perceber que está ficando muito caro isso daí. O Trump está fazendo uma merda enorme. Ele espera que isso ajude os empresários amigos dele lá nos Estados Unidos, que isso vai fazer um crescimento dos Estados Unidos e coisa e tal. Eu não tô vendo isso não, tá? Se você reparar, a Bolsa Americana tá caindo direto, caindo muito forte com essas manifestações do Trump, né? Aqui, ó, tarifas de 25% para o México e para o Canadá entram em vigor nessa terça. E aí que eu falo para vocês a importância de você estar do lado certo. Quando o Trump bate no Alexandre de Moraes, ele está absolutamente certo, não tem problema. O Musk, o Trump, né, os senadores republicanos batem no Alexandre de Moraes, está absolutamente certo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está errado. É inegável. Não são só os bolsonaristas falando isso. É lógico que os bolsonaristas falariam contra qualquer pessoa que prejudicasse o Bolsonaro. E a esquerda falaria a favor dessa pessoa que prejudica o Bolsonaro e coisa e tal. Então sempre vai ter um esquerdista dizendo que o Xandão tá certinho, que não tem nada errado e coisa e tal. E vai ter o bolsonarista dizendo que ele tá errado.
Agora, a questão toda é o meio, quando você olha de forma isenta para o que está acontecendo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é indefensável, não tem defesa contra os absurdos que ele está cometendo aqui no Brasil, nessa suposta salvação da democracia dele, né? E no final das contas isso transparece. Se o Trump fizer tarifas para punir o STF nesse sentido, faz sentido, porque de fato o cara está errado, os Estados Unidos está correto. Quando o Vance fez o discurso dele lá nos Estados Unidos, eu achei bacana, tipo, não, o Vance falou correto. Esse negócio de censura é uma besteira isso, só prejudica todo mundo, não ajuda absolutamente ninguém no final das contas. Agora, o problema é achar que, então o Trump está correto em tudo. Não, o Trump não está correto em tudo. E nesse caso aqui, quando ele começa a dar tiro no próprio pé, isso é um problema econômico que vai respingar nele no futuro e vai respingar na direita no mundo inteiro, né? O cara literalmente ressuscitou o Trudeau do nada, o Trudeau estava acabado no Canadá, ninguém mais queria saber do Trudeau no Canadá. Presta atenção nesse gráfico aqui, tá? Porque você está vendo a popularidade do Lula caindo? Pois é, imagina a situação que daqui a pouco ela pode começar a subir, porque do jeito que o Trump tá fazendo esse tipo de coisa, se ele fizer um ataque ao Brasil, de fato, sem embasamento, sem ter uma razão clara, simplesmente por birra, como ele está fazendo com o Canadá, diga-se de passagem, não tem nada que os Estados Unidos possa exigir do Canadá em termos de alguma coisa, o que falta, né? Eu não sei se o Trump tem algum rancor, porque acha que o Canadá ficou contra ele lá nos Estados Unidos, né? O pessoal do Canadá, os políticos do Canadá tentaram derrubar ele quando ele estava sendo perseguido nos Estados Unidos. Pode ser isso, o Trump é um mafioso mesmo, é um cara meio, né? Aliás, muito parecido com o amigo dele, o Putin, né? Ele pode estar se sentindo atingido pelo Canadá, talvez o México seja a mesma coisa, ele está querendo simplesmente punir essas pessoas porque ficaram contra ele lá nos Estados Unidos. Se o governo dele vira uma máquina de fazer justiça com as injustiças que fizeram com ele, ou seja, se vira um negócio para, não, vou reparar as injustiças que fizeram, vou bater em quem bateu em mim, ele ficou igual o Lula, porque é o governo do Lula que a gente está vendo aqui. O Lula não tem um projeto para o futuro, não sabe o que fazer com o Brasil, e está fazendo o que aqui? Está punindo todo mundo que ficou contra ele e está ajudando as pessoas que ficaram do lado dele. Já falei isso para vocês, o Lula saiu da cadeia, a cadeia não saiu de dentro do Lula, não. E o brasileiro não tá nem aí para o Lula ficou chateado porque prenderam ele, não sei o que lá. Eu imagino que o Lula ficou chateado com isso mesmo, não tem problema não. O Trump ficou chateado com a perseguição que ele sofreu lá nos Estados Unidos, ficou chateado, eu concordo, o Trump foi perseguido realmente. Agora, querer usar o governo para fazer esse tipo de mesquinharia, de descontar nos outros porque ficou chateado, porque ficaram contra durante a eleição de 2020... Meu amigo, isso não vai pegar bem. Isso não vai pegar bem por quê? Porque rapidamente o povo americano vai perceber que não está sendo guiado, não é um projeto de governo, não é um projeto de país, não é para ajudar os Estados Unidos, é para fazer picuinha, é para fazer vingança histórica. É exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil com o Lula. O Trump lulou. E aí chega um ponto que começa a ficar preocupado com o Bolsonaro, porque, sinceramente, eu gosto muito das ideias do Bolsonaro, apoio ele 100%, mas eu temo que possa acontecer isso também. E se o Bolsonaro ganhar aqui no Brasil em 2026 e resolver, ao invés de fazer um governo para o país, para seguir em frente, resolver fazer um governo para se vingar de quem bateu nele, né? Isso é um problema bastante sério no final das contas. Ninguém quer isso. A gente quer um governo que olhe para frente, que resolva os problemas do país. Não que fique preocupado em resolver as picuinhas de trás, porque a picuinha de trás, meu amigo, já passou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.